tarde, meu nome é Pablo, sou professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Lá eu coordeno um laboratório que pesquisa a interface entre internet e sociedade e o problema da polarização política. Queria agradecer ao Instituto Unibanco, e especialmente ao Ricardo Madeira pelo convite. Entendi que, durante essa jornada, vocês vão refletir sobre o problema das evidências, o papel das evidências no desenho das políticas públicas. E eu acredito que o Ricardo me convidou para falar sobre um pouco o problema da desinformação nas redes sociais, porque ele tem a ver com o problema das evidências e da verdade, e pode jogar um pouco de luz sobre essa discussão sobre as evidências no desenho de políticas públicas. Ele me ligou, fiquei pensando um pouquinho como é que eu poderia colaborar com vocês com essa reflexão, e pensei em contar um pouco a história de como nasceu o problema da desinformação, o problema contemporâneo da desinformação, apresentar uma teoria que eu acho que é a teoria mais, pelo menos a teoria mais que me convence, a teoria mais importante para explicar esse problema da desinformação, que é uma teoria proposta por um grupo de pesquisa lá da Universidade de Harvard, e depois replicar um pouco, mostrar para vocês o resultado da análise que eles fazem nos Estados Unidos e como é que isso se dá no Brasil. E aí eu passo a palavra aqui para o outro Ricardo, da sequência ao painel. Bem, então deixa eu começar falando um pouquinho sobre esse termo, né? O primeiro termo, antes de desinformação, que é o termo que a gente está usando para fugir do termo original, que é fake news, um termo que virou corrente, virou praticamente sinônimo de mentira, qualquer criança, qualquer adolescente utiliza, mas ele nasceu assim no debate contemporâneo, na cobertura das eleições presidenciais americanas, para nomear um fenômeno novo, que eram sites noticiosos que estavam difundindo os boatos a respeito da campanha da Hillary Clinton. Na eleição de 2016, concorria Hillary Clinton e o Donald Trump. Né? E nessa eleição, que foi uma eleição muito conturbada, cheia de cotovelada, surgiram esses sites noticiosos que estavam difundindo boatos sobre a campanha da Hillary, acusando a Hillary de participar de uma rede de pedofilia. Era uma história super elaborada, e esse boato ele era difundido por meio desses sites. E esses sites foram chamados de sites de notícias falsas pela imprensa americana naquele final de 2016. Por que um nome novo para uma coisa antiga? Mentira, na política não é exatamente um fenômeno de 2016, ela é muito mais antiga. Também a ideia de que opiniões políticas exacerbadas, eventualmente, resvalam na mentira, também não é um fenômeno novo. Mas havia, sim, uma particularidade daquele fenômeno. Por exemplo, esse fenômeno dos sites de notícias falsas, que foram nomeados lá em 2016, eles são um pouquinho anteriores, eles surgiram aqui no Brasil, pelo menos que eu acompanho mais de perto, 2015, mais ou menos. Eles não são, por exemplo, parecidos, eles são diferentes, por exemplo, dos blogs de opinião, que são dos anos 2000, até dos anos 90, não é? Onde pessoas emitiam opiniões políticas a respeito de um fato, e, eventualmente, essas opiniões eram descabidas. Não se tratava disso. Esses sites eles eram diferentes porque eles eram noticiosos. Eles emulavam, eles eram uma espécie de simulacro de jornalismo sem ser jornalismo. Então, eles tinham nomes que aludiam ao jornalismo. Por exemplo, no caso americano, o mais importante dele chamava Washington Times, uma mistura de Washington Post com New York Times. Aqui no Brasil, nessa época, o mais importante era o Folha Política. Então, eles tinham esses nomes que aludiam ao jornalismo, e eles emulavam também o formato jornalístico. Então, eles tinham uma manchete, eles tinham um lead, que é a abertura do texto jornalístico, né, onde normalmente você tenta explicar o que, quem, quando, onde, como, porquê. Né, tem é uma espécie de resuminho da matéria jornalística que aparece logo no começo do texto jornalístico. Então, eles tinham um lead, eles tinham as aspas, eles tinham todo o formato. Se você o lesse, pelo título do site, pelo formato da escrita, eles pareciam texto jornalístico, eles pareciam ser frutos de um processo de reportagem. Só que eles não tinham um processo de reportagem por trás, e por isso eles eram um simulacro de jornalismo. Eles eram um site de notícia falsa. Eles não eram como um blog de opinião da década passada. Eles eram uma coisa um pouco diferente. É esse advento que esses colegas aí da
Universidade de Harvard, tentaram explicar de um jeito que eu acho muito interessante. Deixa eu mudar aqui. Esse livro aí, dos colegas de Harvard, que é uma equipe liderada pelo Yochai Benkler. Infelizmente não traduzimos, já conversei com colegas editores, ficou velho. O pessoal comeu bola, que não lançou na época, agora ficou um pouquinho velho. Então ele só tem em inglês. Esse livro, ele tem uma tese para explicar isso. E essa tese advém dessa caracterização que eu fiz sobre os chamados sites de notícias falsas, e que, para eles misturam, eles confundem uma separação muito tradicional no jornalismo. No jornalismo antes da internet, ou no jornalismo tradicional, o jornalismo tem duas partes. Ele tem uma parte que é de reportagem, que é orientada ao estabelecimento dos fatos, e ela tem uma parte de opinião, que busca interpretar os fatos encontrados pela reportagem à luz das ideologias políticas e das identidades políticas. Então, a reportagem é que ela vai lá e, por meio de procedimentos jornalísticos, de verificação, confrontamento de depoimentos, verificação de documentos públicos, de documentos econômicos, eles estabelecem, por uma série de procedimentos jornalísticos de reportagem, que a gente chama de apuração, por meio desses métodos de apuração, você estabelece os fatos. E uma vez esses fatos sendo estabelecidos, se descobriu um escândalo de corrupção, se descobriu que existe um padrão de votação que está atrelado. Quando você estabelece esses fatos por meio da reportagem, cabe às sessões de opinião estabelecer as interpretações daquele fato. E o debate público é o confronto dessas perspectivas que são orientadas pelas ideologias políticas, de esquerda, de direita e de centro. E eles ficam, o debate público, esse confronto, esse esforço de compatibilizar os fatos com as ideologias, com as visões de mundo. Era assim que funcionava o jornalismo antigamente. Com o advento desses sites de notícias falsas, que não se, a gente evita esse nome, porque ele está muito carregado politicamente, mas com o advento, só para fins didáticos, que eu estou usando ele, mas com o advento dos sites de notícias falsas, essa distinção ela é borrada, porque o que esses sites fazem é usar uma determinada visão de mundo, uma determinada ideologia e produzir os fatos adequados a ela. É como se eles borrassem, eles apresentassem os fatos a partir da ideologia. Eles não são uma interpretação dos fatos, eles são uma reapresentação dos fatos a partir da ideologia. A gente enfatiza a mentira porque ela é particularmente ruim, ela é particularmente danosa, mas esse fenômeno que a gente vê, a mentira não é a essência dele. O que esses sites, esses colegas aí, eu também utilizo um outro termo, a gente usa site partidário, ou site hiperpartidário. O que esses sites partidários fazem não é mentir, o que eles fazem é redescrever os fatos que são apurados pela imprensa profissional tradicional e reapresentá-los de acordo com as ideologias políticas, tanto à esquerda quanto à direita. E ao fazê-los, há distorções, porque nem sempre os fatos se adequam às ideologias. E, eventualmente, essa distorção é de tal monta que ela vira uma mentira lavada. Tá bom? Então, o que eles fizeram, só para apresentar rapidamente aqui, foi uma análise da campanha eleitoral de 2016, que foi onde nasceu esse problema. Não, na verdade, não nasceu, ele nasceu um pouco antes, mas onde o problema se mostrou assim grave e foi objeto de análise. Então, eles estudaram a eleição americana de 2016 e o papel da desinformação nessa campanha eleitoral, por meio de análise de mídias sociais desse tipo. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse tipo de grafo social. Para quem não conhece, grafo são essas estruturas feitas de nós e arestas que normalmente representam relações sociais. Nós são esses pontinhos e arestas são as conexões que ligam esses nós. Parece complicado, mas não é tanto. Os nós aqui representam sites noticiosos americanos. E as conexões representam pessoas que dão likes em 2 sites ao mesmo tempo. Quando uma mesma pessoa dá um like num site e no outro, entre esses 2 nós se forma uma conexão. E quanto mais forte a conexão, mais próximos estão os nós. Então, quando esses nós formam uma espécie de aglomerado, de conjunto, que estão próximos um dos outros, significa que eu tenho uma comunidade que está dando likes naqueles nós. E é uma comunidade, nesse caso, uma comunidade bastante homogênea. A gente vê
por exemplo, que eu tenho um cluster, né, um aglomerado de nós, azul, que são os sites noticiosos de esquerda, e eu tenho um cluster, um aglomerado de nós de direita, que são os sites de direita. Então, eu tenho um circuito informacional de esquerda e um circuito informacional de direita. E a existência desses clusters mostra o fenômeno da polarização. Pessoas de direita lendo sites de direita, pessoas de esquerda lendo sites de esquerda. Os nossos colegas lá da Universidade de Harvard, eles foram investigar como é que se deu o problema da desinformação num ambiente informacional caracterizado por essa segregação de público. Público de esquerda e um público de direita, mais ou menos separados. E como a desinformação, a mentira, circulou em cada um. Então, a tese deles é que existe uma polarização assimétrica. Polarização porque esses circuitos estão separados, tem gente de esquerda lendo o site de esquerda, gente de direita lendo o site de direita, e pouca gente lendo dos dois lados, muito pouca gente, por isso polarização, e assimétrica porque as coisas não acontecem da mesma maneira na esquerda e na direita. Então, eles pegaram duas mentiras que correram nessa campanha. Do lado da direita, a mentira de que a Hillary Clinton, eu já falei sobre ela, participava de uma rede de pedofilia junto com atores de Hollywood, que abusava de crianças. Mentira. E do lado da esquerda, a mentira de que Donald Trump teria estuprado uma moça. Também mentira. As duas mentiras correram nos dois lados. E o que eles verificam é que a circulação da mentira não acontece da mesma maneira nos dois circuitos. No circuito da esquerda, o que acontece é que essa mentira de que o Donald Trump é bastante difundida, porém, essa acusação ela é verificada pelos jornais. Então, o New York Times faz uma matéria, o Washington Post faz uma matéria, a CNN faz uma matéria, e como vocês podem ver, no circuito azul, que é dos sites de esquerda, o New York Times e o Washington Post fazem parte desse circuito. As pessoas de esquerda elas leem os sites partidários, que são esses sites que são simulacros de jornalismo. As pessoas de esquerda leem os sites hiperpartidários de esquerda, porém elas leem também a grande imprensa. O New York Times, o Washington Post, a CNN e assim por diante. Como a gente sabe? Porque, além de fazer, como vocês podem ver, os nós têm cores, eles baixaram todos os seguidores de cada um desses veículos e viram se os seguidores seguiam só a Hillary ou só o Trump, ou seguiam os dois. Se eles seguiam mais a Hillary, a bolinha era pintada de azul. Azul é a cor do Partido Democrata nos Estados Unidos. E se eles seguiam só o Trump, era pintado de vermelho. E se eles seguiam os dois, essas cores intermediárias. Dá para ver que o circuito democrata é bem azul, inclusive os veículos da imprensa tradicional são bem azuis, significa que as pessoas que leem os jornais seguiam apenas a Hillary, eram de esquerda, e dá para ver que no circuito vermelho as pessoas seguiam só o Trump, não seguiam a Hillary. Então, a tese deles é que na esquerda, embora a mentira tenha circulado bastante, ela foi desmentida pela imprensa tradicional, que verificou isso, constatou que era uma mentira, e essa constatação, essa correção conteve a circulação da mentira. Ao passo que na direita, que também tem veículos noticiosos, mas principalmente um, que é a Fox News, ela tem um veículo de imprensa tradicional que faz apuração de verdade, que é a Fox News. A Fox News jamais veiculou a mentira de que a Hillary participava de uma rede de pedofilia. Porém, a Fox News nunca desmentiu. E essa postura de não desmentir fez com que essa mentira corresse solta na direita. E por isso, segundo esses autores, a polarização é assimétrica. Porque na esquerda, a esquerda lê os sites da imprensa tradicional que funcionam como uma espécie de contraponto, como correção dos excessos partidários daquele campo, e na direita não tem funcionado assim. Isso, 2016, Estados Unidos, na campanha eleitoral. Eu queria, como eu tenho uns minutinhos aqui, queria mostrar para vocês como é o Brasil. A gente reproduziu várias vezes lá no meu laboratório na universidade esse estudo. Essa aqui é a última vez que a gente fez. Está um pouco defasado, porque os dados são de 20. Desde que o Elon Musk comprou o Twitter, a gente não tem mais dados, não consegue mais fazer esse tipo de estudo. Mas dá uma boa ideia. Como vocês podem ver, o nosso gráfico está mais limpo que o deles. É só porque a gente tomou uns cuidados metodológicos, a gente tirou esporte e entretenimento, notícias de esporte e de entretenimento, que criavam conexões entre os campos, e
e não ajudavam a gente a entender a dimensão política, e a gente filtrou também as conexões muito fracas. Fica mais claro o tamanho da polarização com esses cuidados metodológicos. Mas a gente fez igualzinho. Vocês vão ver aqui do lado da... A gente mudou também as cores, né? A esquerda está em vermelho e a direita está em azul, que são as cores que a gente usa aqui no Brasil. Vocês vão ver que tem um cluster de esquerda, onde vai estar Mídia Ninja, que mais? Revista Fórum, Jornal GGN, Carta Capital. Esses sites de esquerda. Tem um cluster de direita, em azul, onde está a Gazeta do Povo, Crítica Nacional, Conexão Política, Folha Política, e assim por diante, que são os sites de esquerda. E eles formam clusters bem densos, tá bom? Bem separados. Então, a gente tem aqui também no Brasil a polarização comunicacional, entendida como circuitos informacionais segregados. Gente de direita dando like só em sites de esquerda, desculpa, gente de esquerda dando likes em sites de esquerda, gente de direita dando likes em sites de direita. Porém, aqui a estrutura é um pouco diferente. A imprensa tradicional ela fica no meio. Ela é praticamente um terceiro cluster no meio. E isso é um fato bom, talvez, mas também ruim, a posição onde ele se encontra. Por que ele é bom? Porque ele está no meio. Se ele está no meio, significa que ele tem nós, ele tem conexões com os dois campos, e ele pode servir, se a gente pensar na teoria dos nossos colegas americanos, né, a imprensa tradicional, por meio do processo de apuração jornalística, ela poderia conter os excessos das mentiras que terminam correndo nos dois campos hiperpartidários. Como ela está no meio, ela consegue fazer isso nos dois, né? Não é como nos Estados Unidos, onde a imprensa está na esquerda, ela corrige na esquerda, mas não consegue corrigir na direita, porque a direita não gosta da imprensa. Aqui, ela está bem no meio, ou pelo menos ela estava em 2020, que é a última vez que a gente fez esse estudo. Então, ela poderia fazer. Por outro lado, ela está razoavelmente separada dos dois clusters, o que significa que essas interações não são muito fortes. Eu acho que uma estrutura mais saudável, a imprensa ela estaria mais no meio e ela estaria meio entrelaçada com os dois campos. Isso demonstraria que ela tem conexões mais fortes e ela poderia, com mais efetividade, fazer esse tipo de correção nos dois campos. E eu termino, tem uns minutinhos aqui. Então, tem um lado meio cheio do copo, meio vazio, que o Brasil, por um lado, está melhor que os Estados Unidos, porque a imprensa está no meio. Por outro lado, não é tão bom porque ela não tem vínculos muito próximos com nenhum dos dois campos. Ela está meio separada dos dois. Se isso é... Juntando esses dois fatos, se isso é melhor ou pior que os Estados Unidos, eu deixo para reflexão de vocês. Como eu disse, isso é de 2020. A gente não consegue mais fazer esse tipo de estudo, porque desde que o Elon Musk comprou o Twitter, ele cortou esse acesso dos acadêmicos a esse tipo de dado, que é uma pena, que a gente não tem conseguido mais acompanhar os processos de interação social nas mídias sociais, nem no Twitter, nem nas outras plataformas. Antes de eu concluir, como eu tenho uns minutinhos aqui, queria chamar a atenção para dados novos, mais recentes, que não vêm da análise de mídias sociais, vêm das pesquisas de opinião. Um outro colega da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Felipe Nunes, que é também dono de um instituto de pesquisa, né, o Quest, ele tem feito um monte de pesquisas sobre polarização política. E ele lançou um livro muito importante, que é o Biografia do Abismo, muito bom. E lá no Biografia do Abismo, uma das coisas que ele investiga são os padrões de informação de eleitores do Lula e do Bolsonaro. E os números não são muito bons. O que ele mostra lá, eu só recortei um para mostrar para vocês, mas tem outros dados lá, que a esquerda está tendendo a ler mais a imprensa tradicional, em particular a Globo, o G1 e a TV Globo. E a direita está tendendo mais para os veículos partidários, aí, sobretudo Jovem Pan, Brasil Sem Medo e Brasil Paralelo. Ela tem feito também, se apoiado muito mais no WhatsApp e nos aplicativos de mensagem e nas mídias sociais do que na televisão. Então, pode ser que a gente esteja caminhando para umas... Se a gente pudesse refazer esse estudo hoje, com os dados de 2024, talvez a situação brasileira fosse mais parecida com a situação americana, que não é uma situação muito boa
porque a imprensa está muito dentro de um campo e ela não está conseguindo desempenhar o seu papel, que seria de mediador desse campo político. Então, ela termina configurando esse fenômeno que a gente vê nos Estados Unidos de polarização assimétrica, onde eu tenho uma polarização, uma separação dos campos, mas onde o impacto, a influência dos meios de comunicação para conter os desarranjos informacionais, a circulação de mentiras, de distorções, ela só incide num campo, não consegue incidir sobre o outro. Tá bom? É isso, obrigado. Boa tarde. Obrigado, Pablo, aqui pela fala inicial aqui. E obrigado aí, Instituto Ricardo Henrique Ricardo Madeira, pelo convite. Eu acho que, pelo que a gente já viu, pelo que o Ricardo colocou, né, a gente não tem nenhuma dúvida de que, acho que a gente não devia ter nenhuma dúvida de que a gente precisa fazer, a gente precisa desenhar a política pública, implementar e aperfeiçoar a política pública com base em evidência. A Laura, que construiu essas coisas aqui junto comigo, ela hoje pela manhã, né, ela olhou no Google e o Google tem, na verdade, 500 milhões de referências sobre a política pública com base em evidência, né? Então, na verdade, eu acho que nós estamos falando bastante sobre política pública com base em evidência, né? Por outro lado, quer dizer, se você for investigar, você vai ver que tem uma quantidade gigantesca de práticas, metodologias de como que os cientistas geram informação e evidência confiável e de boa qualidade, né? Então, para simplificar a nossa conversa, vamos chamar de cientista o cara que está prioritariamente preocupado em gerar essa evidência, e vamos chamar de gestor aquele que está prioritariamente preocupado com a utilização dessa evidência, tá? Hoje, quer dizer, o que eu vou tentar aqui, nesses minutos, conversar com vocês, não é tanto sobre o uso da evidência, nem tanto sobre a geração de evidência confiável e de qualidade. É de como esses dois seres, o cientista e o gestor, interagem de tal maneira que o cientista que quer entender o mundo e, em princípio, gera evidência, passa essa evidência para o gestor, que vai utilizar essa evidência porque o que ele quer é transformar o mundo. Então, como que esse cara que quer entender o mundo fala com esse cara que quer transformar o mundo de uma maneira eficiente, eficaz, produtiva? Isso, obviamente, não é tão simples assim, como o Ricardo tentou colocar aqui para vocês, tá? Então, é um pouco sobre a interação entre a ciência e a gestão, tá? Não é tanto sobre como que usa, nem como que produz evidência, mas como que a gente faz esses dois seres que têm, em princípio, visões e preocupações tão diferentes, conseguem interagir. E eu vou tentar cobrir esse diagrama aqui com vocês, passo a passo, mas antes eu queria chamar a atenção de alguns princípios, um princípio geral que eu acho que é bem importante, que permeia tudo, e que eu acho que o Ricardo, na fala aqui dele, deixou isso bem claro, tá? Isso eu acho que está bem claro nessa frase do Dewey, em que ele diz que a gente não aprende, na verdade, isso é muito importante, vai estar permeando, acho que, toda essa minha fala, é talvez a parte central disso, é dizer o seguinte: a gente não aprende com a evidência. Não adianta o cientista chegar para o gestor e dizer, aqui está a evidência, tome a decisão. Não é assim, cara. Eu aprendo refletindo sobre a evidência. Tá certo? É aquilo que eu acho que o Pablo falou, que é a interpretação subjetiva dos fatos, né? Essa interpretação subjetiva dos fatos é que vai levar ao desenho da política pública. Então,
o gestor, ele, frente à evidência científica, ele tem que ter tempo, paz, tranquilidade para refletir, entendê-la e refletir sobre ela. Isso é um passo central dessa história. A outra questão fundamental que tem a ver com o Kant é que, na verdade, a evidência, às vezes a gente junta uma quantidade enorme de indicadores e diz para o gestor, aqui estão os indicadores. Não adianta, esses indicadores, eles são, como diz o Kant, eles são cegos. Ele precisa de uma teoria por trás para ele poder interpretar aqueles indicadores. E, da mesma maneira, uma teoria sem a evidência, ela vai ser vazia. Então, eu preciso dessa conexão de ter muita evidência. Então, a ciência tem o papel de não só levar para os gestores a evidência, mas ele tem que levar para os gestores uma teoria que seja capaz de permitir que aquela evidência seja interpretada. Tá? Isso leva, talvez, a falta um pouco, às vezes, da gente refletir sobre a nossa evidência, aquilo que o Ricardo estava falando. Talvez hoje a gente sofra de grande abundância de evidência e que não está dando tempo para a gente refletir sobre essa evidência. Né? Então, tem esse célebre poema do Eliot, que é fascinante, onde ele diz onde está a vida que perdemos vivendo, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento, e onde está o conhecimento que perdemos na informação. Ou seja, a gente está tão confuso, com tanta informação, com tanto conhecimento, que, na verdade, o que a gente precisa para desenhar a política pública é sabedoria. E a sabedoria vem não da gente ter gigantesca quantidade de informação, mas a gente ter uma gigantesca reflexão sobre esta informação. Essa reflexão é fundamental. Então, passando para esse diagrama aqui de uma maneira mais rápida, aqui a gente organizou essa difícil interação. Essa interação entre os cientistas e os gestores públicos não é uma interação fácil, porque um está preocupado em entender como as coisas funcionam, o outro está querendo mudar as coisas. Então, são mundos diferentes, mas eles precisam conversar, porque é da conversa entre eles que nós vamos ter uma política pública melhor. Tá? Então, nós organizamos aqui em 5 grandes temas. O primeiro tema é o seguinte: a ciência tem que apoiar, é isso que a gente está chamando de apoio irrestrito. A ciência está aí, ou deveria estar aí, para apoiar a gestão pública, deveria estar aí para permitir que a sociedade seja melhor. A ciência serve para levar a uma sociedade melhor. Né? Então, ela deve apoiar, mas a ideia é que ela tem que apoiar, mas não pode perturbar o gestor que precisa refletir. Tá certo? Então, o pesquisador, que às vezes demora 5 anos para gerar uma evidência, quer que o gestor tome a decisão dele depois em 5 minutos. Não, falou, você demorou 5 anos para gerar isso, agora eu vou gastar um tempinho para entender isso. Certo? Então, a gente tem que entender que o gestor precisa de tempo para refletir e que a ciência tem que apoiar. A ciência está no banco de trás. O gestor está no banco da frente. O gestor é quem comanda a política pública, é quem decide sobre a política pública. O cientista tem que apoiar a política pública, como eu vou tentar argumentar, né, e eu acho que o Pablo deixou isso claro aqui, né, com toda a evidência que a gente tem, com todos os fatos e evidências que a gente tem, isso não é suficiente para tomar decisão nenhuma. Tá certo? As evidências não são suficientes para que exista apenas uma decisão. A decisão vai depender de como você interpreta essas evidências e quais são as suas visões ideológicas sobre o mundo e, portanto, o que você decide fazer. Então, uma das coisas que é muito importante é que é isso. A ciência tem que informar, apoiar, estimular, inspirar, mas nunca limitar a criatividade do gestor. Né? Então, a ciência tem que dar todos os insumos e aí deixa o gestor interpretar
consumir, assimilar tudo isso e invadir. É o que está ali dizendo que as decisões de política pública dependem de uma combinação de fatos e de análises, que a ciência ajuda e é muito útil para fazer, mas também de julgamento e valores, que aí está na mão do gestor público. A ciência tem muito pouco a dizer sobre esses julgamentos e esses valores. Tá certo? Bom, então, a primeira coisa é, ciência, por favor, ajude, mas não atrapalhe, não tente bloquear a criatividade do gestor. Tá certo? Você está no banco de trás, o gestor está no banco da frente, ele é que está pilotando a política pública. Você está apoiando ele. Então, essa é a primeira mensagem aqui. A segunda questão é o foco. Uma das coisas que, às vezes, a gente se perde é que a gente tem um monte de informação e a gente não tem uma pergunta. Né? Às vezes tem muita gente que tem um sistema de monitoramento fantástico, mas não sabe exatamente o que pergunta que aquele sistema de monitoramento está tentando responder. Então, uma das coisas fundamentais no uso da evidência em política pública é o seguinte, seja na ciência, seja na política pública, a pergunta antecede as soluções e as respostas. Tá? Curiosamente, isso pode parecer óbvio, mas tem gente que quer fazer uma certa ação pública e fica procurando qual o problema que aquela ação pública serve. E tem gente na academia que já tem uma metodologia e fica tentando achar o problema que aquela metodologia se encaixa. Tá certo? Isso não é ciência, nem isso é ciência, nem isso é política pública. Tá certo? Em primeiro lugar, nós temos que definir um problema e aí nós vamos usar toda a ciência atrás daquele problema para entender por que o mundo está funcionando daquele jeito e as políticas públicas para modificarem aquele problema. Então, sempre pergunta antes de solução. Tem em mente o seguinte, a ciência ela ajuda você a escolher qual é o problema mais importante, porque ela ajuda você a classificar, ela ajuda você a organizar as informações, mas a ciência jamais vai ser capaz de ordenar quais são os principais problemas públicos da humanidade, ou do teu país, ou do teu estado, ou do teu município, ou da tua comunidade. Tá? Porque isso envolve valores, isso envolve outras questões. Então, não adianta tentar usar política pública e inteligência artificial para descobrir qual é o problema mais importante do Brasil. Não vai ser possível obter essa resposta. Tá? Então, esse é o foco. A terceira coisa é a complementaridade, ou compulsoriedade. Ou seja, se, por um lado, o gestor está no banco da frente e o cientista está no banco de trás, jamais o gestor público que está no banco da frente pode ignorar o cara que está no banco de trás. Se o cara de banco de trás estiver falando um monte de coisa, você tem que prestar atenção no que ele está falando. Tá? Então, isso é que é a ideia da compulsoriedade, que quer dizer o seguinte, embora não tenha nenhuma maneira de você tomar uma decisão pública puramente com base em evidência, você jamais pode ignorar a evidência existente. Então, você não vai tomar a tua decisão com base unicamente no que o cara que está no banco de trás está te dizendo. Ok, afinal de contas, você está no banco da frente. Mas você jamais pode ignorar o que o cara do banco de trás está te dizendo, porque o cara do banco de trás pode estar dizendo algo muito importante, por exemplo, você ir na direção errada, ou, por exemplo, tem uma ponte que caiu aí na sua frente. Então, você tem que prestar atenção no que ele está te dizendo. Tá? Então, uma das coisas que a gente sempre diz é que nenhum gestor pode oferecer uma frase do tipo, eu não sabia que eu não poderia fazer tal coisa, ou que se eu fizesse tal coisa, outra coisa ia acontecer. O gestor, ele não gera evidência. Ele pode reclamar que tem muita evidência, mas a responsabilidade dele é conhecer a evidência. Ele tem que conhecer a evidência. Tá?
para isso a gente vai olhar mais para frente, o cientista tem que ser generoso e entregar essa evidência de uma maneira mais amigável, né? Porque o trabalho do gestor de conhecer toda a evidência para tomar a decisão dele não é uma tarefa fácil. Tanto é que o Keynes tem essa famosa frase onde ele diz que não tem nada que um governante ou um gestor público odeie mais do que estar bem informado, porque torna todo o processo de decidir alguma coisa muito mais difícil. Tá certo? Então, esse é o problema da vida de um gestor no século XXI. Tá certo? Ele tem que tomar decisões, como ele sempre teve, só tem que agora existe uma quantidade gigantesca de informação que ele precisa conhecer para tomar essa decisão. Tá? Ele vai pegar uma inteligência artificial para botar no lugar dele e tomar a decisão? Não, porque a inteligência artificial não vai conseguir nem gerenciar uma escola, quanto mais tomar grandes decisões de política pública. Mas, por outro lado, ele precisa conhecer toda a evidência que existe, o que não é uma tarefa fácil, é quase inumana. Mas ninguém disse que a gestão pública tinha que respeitar as limitações da humanidade. Quer dizer, o gestor público tem que ser quase que um ser super-humano para conseguir tomar as decisões que ele tem que tomar de maneira responsável. Bom, passando para o outro lado, nós temos duas coisas. Uma, o acesso. Tá? Temos que garantir ao gestor que ele tem acesso. Agora, o gestor ele não tem que ter acesso. A gente falou assim, o gestor tem que refletir sobre a evidência. Então, não adianta ele dizer assim para o cientista, me explica o que essa evidência significa. Ele pode perguntar, o cara pode dizer. Tá? Da onde que ela veio? Quais são as limitações dessa evidência? Ele tem que saber tudo isso. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui é que o gestor ele tem que saber toda a evidência, todas as teorias, todas as interpretações disponíveis a respeito daquele problema, etc. Ou seja, ele tem que ter condições para interpretar essa evidência. Tá? Então, mais do que isso, e, por outro lado, e aí é uma questão bastante, às vezes, controversa, o cientista, ele não basta ele gerar uma evidência, tá? E dizer para o gestor, olha, a evidência é essa. Para que o gestor possa refletir sobre a evidência, o cientista tem que informar não só qual é a evidência, mas ele tem que informar todas as limitações que estão por trás de como ele obteve aquela evidência. Quais são os potenciais vieses que aquela evidência pode ter? Quais são as hipóteses que estão por trás daquelas evidências? Tá certo? E às vezes, alguns gestores, alguns cientistas e alguns gestores fazem um pacto que o cientista diz, cara, eu não vou perder o meu tempo em te explicar tudo de como isso foi feito, que você não vai entender mesmo. E o gestor fala, tá bom, eu também não tenho tempo para entender mesmo, então me diz como é que é e fica por isso mesmo. Esse pacto é mortal para o uso sério da evidência. O uso sério da evidência requer que quem for consumir essa evidência, quando um médico pega a evidência a respeito de um tratamento, ele estuda aquele tratamento em profundidade, porque ele tem, se ele vai aplicar aquele tratamento, não foi ele que desenvolveu, mas se ele vai aplicar, ele tem que entender em profundidade de onde veio a evidência de que aquele tratamento é uma boa coisa, porque ele vai submeter os pacientes dele àquele tratamento. Então, é a mesma coisa. O cientista tem que ter paciência de documentar e descrever no detalhe da onde vem essa evidência. E o gestor tem que ter a paciência de estudar e entender a natureza daquela evidência, porque dependendo do peso que ele vai dar para aquela evidência, depende do quão sólida aquela evidência e ele que vai ter que fazer essa avaliação. Tá certo? Tem uma hora que o gestor vira para o cientista, né?
e eu, como cientista, várias vezes já tive nessa situação, que o gestor vira, tá bom, entendi os fatos científicos, agora me diz o seguinte, qual a tua interpretação sobre isso? Ou seja, qual é a interpretação subjetiva dos fatos, que é um pouco que o Pablo estava falando, qual a interpretação subjetiva dos fatos do cientista? Tá? É muito importante que nessa conversa entre cientista e gestores, o gestor entenda o que é ciência e o que é a interpretação subjetiva do cientista daqueles fatos. Só tem cientista que não faz essa diferença. E abusa do poder dele de ser cientista e transfere a opinião dele e a ciência como se fosse ciência. Tá? Então, um erro grosseiro que esse livro, Honest Broker, ele é sensacional, que ele descreve exatamente essa situação. Esse livro é inteiro sobre a comunicação entre gestores públicos e cientistas. E ele fala que o cientista não pode fazer é passar a opinião dele, a interpretação dele sobre os fatos, como se fosse um fato. O cientista tem que claramente dizer, olha, os fatos são esses. A minha interpretação desses fatos é essa. E o grande Carl Sagan, ele dizia, não sei qual é a base científica que ele tinha para isso, ele dizia que o cara que tem as piores interpretações subjetivas dos fatos são os cientistas. Que eles têm pouco contato com a realidade, com o mundo, e aí eles têm umas interpretações subjetivas que não são legais. Então, tem umas pessoas que dizem que a interpretação subjetiva do cientista é melhor do que a interpretação subjetiva do resto da humanidade. Não sei se é, não sei se não é. O Carl Sagan diz que não é, não sei de onde que ele tirou isso, mas ele diz que não é. Ele diz, faça a sua interpretação subjetiva dos fatos, tá? Porque ela é tão boa quanto a do Einstein, tão boa quanto a de qualquer outro cientista. Então, o que a gente está dizendo aqui que é fundamental é o cientista não misturar as duas coisas. Ele é um cientista, ele sabe quais são os resultados que ele obteve. Ele tem, às vezes, uma interpretação do que aquilo significa. Ele tem que separar essas duas coisas, porque uma é a interpretação subjetiva dele e a outra são os fatos. Tá? Essa separação é extremamente importante. E, evidentemente, que o cientista ele tem a obrigação, dado esse trabalho sobre-humano do gestor, né? O cientista está lá na posição dele, fazendo um trabalho que ele sempre fez há séculos, que não tem nada de muito sobre-humano, mas o trabalho do gestor fica cada vez mais sobre-humano, dada a quantidade de informação que existe e que ele tem que levar em consideração em cada decisão que ele toma. Logo, os cientistas têm que... O grande problema que a gente tem hoje nessa comunicação entre gestores e ciência é como que a gente organiza essa evidência toda que a gente tem, tá? De tal maneira que a gente torne a vida do gestor factível, de tal maneira que ele consiga ter tempo de entender essa evidência toda e conseguir processar tudo isso e tomar suas decisões. Isso depende dramaticamente de como a gente organiza essa evidência e, muitas vezes, o Kari Raivio, não sei como é que fala isso, é finlandês, ele tem vários livros sobre criticando os cientistas exatamente por serem uns caras arrogantes, difíceis de se comunicar, escrevem de uma maneira enrolada, não fazem uma questão de serem transparentes e amigáveis, e etc, etc, etc. Mas o que a gente falta hoje muito na questão do uso da evidência é transformar a gigantesca quantidade de evidência que a gente tem bem organizada e de fácil acesso a todo mundo. Tá? Então, isso é fundamental, porque a vida do cientista pode ser, a vida dos gestores pode ficar infernal se essa evidência está espalhada, não sistematizada, escrita em linguagens com termos completamente diferentes. Então, a ideia de sistematizar, organizar, mas não é tomar a decisão pelo gestor. O gestor vai ter que entender essa evidência. Só que ele vai entender da maneira
ela sendo apresentada da maneira mais fácil que ela possa ser apresentada. Não tem por que complicar isso desnecessariamente. Bom, com isso, é a ideia de que não é o papel da ciência facilitar o trabalho do gestor público, mas toda evidência deve ser apresentada ao gestor público da maneira mais compreensível e amigável possível. Tá certo? Então, mas a vida do gestor vai ser dura, porque você tem que receber essa informação toda e processá-la, entender a natureza dela. Tá? E, por fim, um pouco que o Pablo falou também, o uso indevido. Né? Então, não pode, o Ricardo falou isso também um pouco, não é válido você usar a evidência para justificar a decisão de política pública que você já tomou. Então, não adianta você tomar a decisão e falar para o seu assessor, agora corre atrás da evidência que justifica a minha decisão. Isso não é política pública com base em evidência. Tá? Então, tem essa célebre chart aqui que diz que o gestor dizendo para o cientista, olha, enquanto você fizer a sua pesquisa, mantenha em mente que existem dois tipos de fatos. Aqueles que comprovam a minha posição e aqueles que são inconclusivos. Tá? Então, isso não é política pública com base em evidência. Tá? Esse não é um uso adequado da evidência pelo gestor público. Tá? Então, é a história conhecida como o cherry picking. Né? Bom, e, por fim, só para terminar, dizer que, na verdade, não usar a evidência pode ser melhor do que usar a evidência de uma maneira cega, sem saber o que você está usando, usar a evidência de uma maneira descuidada, usar a evidência de uma maneira incorreta. Isso pode ser pior para a política pública do que, eventualmente, não usar a evidência. Tá? Então, espero que, como vocês veem, tem pontinhos ali, porque, na verdade, essa história da comunicação do cara que quer entender como é que o mundo funciona, com o cara que quer mudar o mundo, essa conversa é complicada, ela é tensa e várias outras questões podem ser colocadas. Obrigado.